Então, estamos entrando, iniciando a nossa live. Entrando, pessoal. Oi, pessoal, tá entrando. Ó, entrou nossa convidada. Entrou a Marina. Marina vai entrar. A Marina já está mais acostumada com isso do que eu e a minha estreia. Olá, Então, vai. Oi, tudo bom, Marina? tudo e você? Tudo bem, dizendo que tu é mais experiente que eu nisso. Eu sou estreante nisso. Tudo bom, Vem então? cá, tudo Me tu tá me auxilia. vendo? Tô te vendo. A minha tela tá congelada pra mim. Tô te enxergando, tá te mexendo. Eu tô mexendo normal e o Tá enquadramento tá mexendo. legal? Tá legal. Gente, eu vou ficar congelada aqui. Olha que aqui que tá frio, hein? Que coisa. Pergunta ao pessoal se eles estão me vendo. Tá tudo normal? Pessoal, estão vendo a Marina aí? Como é que tá? Me escutando Respondam. também. É, escutando. Eu tô te ouvindo, tá tudo normal pra mim. Tô gritando porque eu costumo gritar muito, falar muito alto. Ai, tá tudo bem? Tudo Tá bem. linda, câmbio desliga. Tá Então ok, tá. galera, dizendo que tá ok. Então tá bom. Então vamos lá. Tá congelado pra mim, mas tá todo mundo vendo, tá certo. E Então aí, tá. tudo bem? Tudo bem. Então nós vamos começar hoje, continuando nossas lives, né? Eu sou a Daiane, para quem não me conhece, sou fisioterapeuta da APTA. Então hoje nós vamos conversar sobre telas e culpas, um mal necessário. Então eu, quem já me conhece sabe, eu sou mãe, né, de dois meninos, de gêmeos, então a gente sempre tem essa culpa, porque a gente precisa muitas vezes das telas, né? Mas hoje nós Isso. vamos discutir esse assunto sobre a necessidade disso, né? E como a gente consegue mudar isso quando a gente já tem esse costume ou não. E para apresentar Uhum. vocês, eu vou passar para a Marina, né? Mas a Marina, para quem não conhece, então ela é mentora de famílias atípicas. Me corrige se estiver falando alguma coisa errada. Tá Mora na tudo certo. Irlanda e é mãe do B. Exatamente. Então é isso. Primeiro, Daiane, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite de vocês, porque, enfim, é um assunto que está aí, né? Atrapalhando o sono de muitas mães. Sim. Tem muitas crianças que até agora não tinham tido acesso a telas, né? Muitas mães tinham conseguido realmente segurar isso. E também, ao mesmo tempo, tem muitas mães que estão estão tendo a oportunidade pela primeira vez de estar com os filhos em casa, Sim. né? Muitas vezes as crianças vão para a escola, para a creche muito cedo, ou ficam com a babá, porque, enfim, as mães precisam voltar ao trabalho. E aí, as mães não sabem como fazer para distrair as crianças em casa. Nunca tiveram oportunidade, né? Então, primeiro de tudo, esse lance de culpa tá tudo errado. A gente não tem que ter culpa, não tem que sentir culpa, né? Parece Sim. que vê um combo, você vira mãe, aí vira mãe, aí mãe tem culpa. E não é assim, a gente não faz por mal, né? Mas também a gente tem que ter muito cuidado para não ficar usando a desculpa de que estamos vivendo um cenário Sim. atípico, né? Para liberar as telas sem nem pensar a respeito, né? Sim. Segundo a OMS, eles sugerem que até os 2 anos de idade as crianças não usem telas com fins de recreação,
E Uhum. é o que está acontecendo muitas vezes. Sim, O muito. que a OMS quer dizer com isso, né? Não usar com fins de recreação é usar somente em casos de emergência. E aí, quem Sim. sabe da emergência é cada Cada mãe, cada mãe. pai, né? Então, enfim, Sim. antes de entrar no assunto, eu vou me apresentar, né? Você já me apresentou, E sou mentora de famílias atípicas, né? Então, eu trabalho orientando famílias em como potencializar o desenvolvimento das crianças brincando em casa, né? Eu sou educadora da primeira infância aqui na Irlanda e assistente de crianças com necessidades especiais. Então, eu atuo na escola aqui. Eu sou educadora de crianças de 3 anos e assisto uma criança com atraso na fala. E aqui as crianças vão para a escola muito tarde. Não existe essa cultura de colocar na creche assim que nasce, né? Então, o governo tem um programa de creche gratuita para criança a partir de 3 anos. Então, até 3 anos as crianças estão em casa. Então, aqui é hum, muito natural a mãe que brincar com as diferente. crianças, entendeu? É. Então, é muito natural as crianças brincarem em casa, né? E eu Uhum. aprendi na marra que eu tinha que fazer isso, porque eu tenho um filho com um atraso de desenvolvimento, né? Bernardo tem uma síndrome Uhum. rara. E a gente se Sim. mudou para cá quando ele tinha 5 meses de vida. Então, a gente estava começando o processo de terapia, eu ainda estava no luto do diagnóstico. Cheguei aqui com um cenário completamente diferente para buscar terapeuta, a gente não conhecia ninguém, a gente não conhecia. Eu vivi um isolamento, entendeu? Eu Sim. já fiz uma live falando sobre isso. E assim que eu cheguei aqui, eu vivi um isolamento social. Eu vivi esse cenário que a gente está vivendo, logicamente, sem a pandemia do Tem, vírus, tem, né? O tem o medo do pânico do vírus. vírus. Uhum. É, mas era isso, eu não tinha acesso, eu não tinha contato com minha família, era só online, eu não tinha amigos, meu filho estava sem terapia, não tinha escola, não estava trabalhando, então eu estava sozinha com aquele bebê que precisava ser estimulado, porque eu não sabia, e continuo sem saber, do futuro dele, né? Sim, Você, como fisioterapeuta, sabe bem que a gente não pode sim, prever, né, o prognóstico de ninguém, nem para sim. bom, nem para ruim. Sempre ruim, exatamente. Então, então eu me vi com a necessidade de aprender a brincar com ele até eu conseguir entrar no sistema e começar as terapias. Sim. Então, entrou na minha rotina isso de brincar, sabe? Então, eu Uhum. comecei a estudar por conta própria e quando eu vi, eu estava tão envolvida com o desenvolvimento infantil que resolvi mudar de área, né? Eu sou bióloga no Brasil, tenho Ah, pós-graduação em gestão ambiental, mas enfim, assim que eu cheguei aqui, que eu vi que esse negócio era para mim, aí eu comecei a estudar. Eu trabalhei com crianças cegas e agora eu trabalho numa escola. ai, Então, que legal. tá meio que no meu sangue esse lance também de rotina e de brincar e tal. Meu filho assiste telas, sim, mais do que eu gostaria, sim. Mas Sim, eu acho que a gente perde essa culpa, a gente tira essa culpa do coração quando a gente tem uma rotina equilibrada, sim, né? Brinca um pouquinho, tá, então tá bom, vamos assistir uma tela um pouquinho, né? sim, Mas o que não pode é a gente deixar o dia inteiro na tela e nem tentar desenvolver alguma coisa com a criança, né? sim. Então, a gente tem um montão de pergunta, né, Daiane? Ah, muitas, muitas. Já tá começando demais. Não, eu não sei se a gente vai conseguir dar conta, né? Que a gente só tem É, 1 hora, mas aqui, eu separei as perguntas em 3 tá, temas. O primeiro tá, tema é tempo, eu coloquei aqui como tempo de tela. Tem várias perguntas tá. relacionadas a tempo de tela. Aí o Isso. segundo, eu coloquei aqui como os problemas relacionados, o que, é que pode causar o excesso de tela. E o terceiro, para aliviar, telas e brincar, né? Porque pra gente não terminar essa live assim pesada, né? Sim. Com as mães sem dormir, preocupadas. Exato, exatamente. Mas então, como é que você quer fazer? Você quer que eu comece a responder algumas perguntas? Eu acho que a gente pode falar sobre. Primeiro, alguém já colocou aqui que a OMS indica, na verdade, as crianças usam 1 hora em média na verdade a gente acaba usando muito mais, a gente sabe disso neste momento muito, muito mais, né? É, Então a gente pode falar, acho que o que é recomendado de tempo e, na verdade, o que que tu tem feito, orientado as mães, no caso, que é nosso foco hoje, né? Falar com as mães. Acho que poderíamos uhum. falar sobre isso. O Joia. tempo Então, indicado para cada idade. beleza. Eu separei algumas perguntas aqui, né? Existe um Uhum. tempo certo? A outra pergunta. Quanto tempo deixar de acordo com cada idade? A outra pergunta. Quanto tempo antes de dormir devo retirar as telas? Essa é muito boa, porque tem criança que Essa é dorme boa. na tela, né? E Exatamente. a outra que tem relação com esse tema tem idade adequada para dar o celular ou o tablet a uma criança? Então, a OMS, ela modificou
né, a regra dela, a sugestão dela, devido à pandemia. Então, Sim, antes da pandemia, as crianças, ela dizia que até 2 anos de idade era 0 telas, sim. até a pandemia. Chegou a pandemia, ela reviu a situação e agora é 0 telas até 1 ano. Então, se a criança tem até 1 ano, 0 telas é o recomendado. Menores de 2 anos não deve usar a tela como recreação. Isso quer dizer o quê? Não deve usar para brincar. Eu já falei aqui sobre isso, né? Então, quando a gente poderia usar a tela segundo a OMS, né? Primeiro eu estou falando o que é esperado, depois a gente fala da realidade, né? Na realidade. Então, seria o seguinte, seria quando você estivesse fazendo uma reunião, ou quando você quisesse cozinhar, ou quando você realmente não pudesse ficar com a criança. Então, a Sim. gente liberaria essa tela. Né? De 2 a 5 anos é sugerido apenas 1 hora por dia. Gente, não dá Sim. pra nada. Não dá pra nada. Dá pra tomar um Meu, banho, cora... fazer comida? Meu Não tem coração como. chega, meu coração chega a despedaçar. Sim. Enfim, em maiores de 5 anos, máximo de 2 horas por dia. E também é difícil. Ainda mais com E, esses jogos todos disponíveis, né? e ela ainda fala o seguinte: tem esse recomendado e não é ideal que a criança passe mais de 20 minutos diretos na tela. Então, ela sugere que a cada 20 minutos dê uma pausa para a criança brincar ou se esticar. Uhum. Ela fala até uma coisa chamada alongar a visão, que é porque a tela fica muito perto, né? Muito Então, ela próximo. E sugere. eles botam muito próximo mesmo as crianças, né? Exato. Então, ela sugere que você dê pausas de cada 20 minutos para a criança dar uma andada e, enfim. O que eu sugiro para as mães, né? Porque realmente esse cenário aí que a OMS tentou ajeitar para a gente não está rolando, né? Tá difícil. É difícil. Mas eu sugiro que a gente organize a nossa rotina. Parece papo, né? Careta, a rotina e tal. Mas não tem como a gente começar essa conversa sem falar sobre rotina. Sim. Né? E no começo da pandemia, o Brasil não estava nem pensando em entrar em isolamento. Eu criei um cronograma para mim e fiz, pô, eu vou compartilhar. Então, quem quiser aqui, entra lá no link do meu perfil e busca baixar cronograma. Então, eu fiz o meu cronograma, só para vocês terem uma ideia, e tem um em branco embaixo para você imprimir e preencher, de acordo Ah, com a sua legal. rotina. Ah, Então, legal, boa assim, dica. tá? Ele tá bem organizado, né? Eu não tô fazendo. Na vida real não ocorre daquele jeito, mas eu tenho mais ou menos uma noção do que eu preciso fazer no horário, enfim. Então, eu sugiro muito que no começo do dia, a mãe, né, o cuidador, o pai, dê uma atenção de qualidade para a criança. Acordou, eu até falei sobre isso hoje no meu Instagram. Ah, eu vi, bem Acorda, legal, gostei. acorda, cuida de si um pouco, faz alguma coisa, lê 2 páginas do livro, faz uma rotina Uhum. diurna, do jeito que você achar melhor para você. Toma um café da manhã e dá uma atenção de qualidade para a criança. Porque o que é atenção de qualidade? Sentar e brincar. Porque Sim. crianças bem assistidas, ela tendem a se comportar melhor. Então, é interessante que você comece o seu dia dando essa atenção de qualidade para a criança. Aí, quando você enche o potinho dela de atenção, você vai fazer suas coisas e deixa ela brincando sozinha. Tem muita gente que diz que a criança depois até eu vou falar aqui no final, tem umas perguntas que relacionadas a isso. Que a criança não sabe brincar sozinha e por isso fica na tela. Mas se a gente fizer o contrário, talvez resolva. Incentivar a criança a brincar sozinha, sentar É. junto, entender qual que é o interesse Iniciar a da criança, brincadeira, né? iniciar a brincadeira. Eu falo muito isso no meu Instagram também. Porque brincar sozinho para criança típica é muito natural, mas para Sim, criança atípica não é, né? sim. Então, a gente tem que ensinar, tudo para criança típica a gente ensina, né? A gente vai dando um modelo, a gente vai ensinando a criança realmente com a mão na massa. Então, tem técnica para a gente ensinar a criança a brincar livre, né? Que não é o E assunto saber de o que hoje. ela vai gostar mais também, né? Tem isso, né? Exatamente. Eu tenho, inclusive, até um workshop que fala sobre interesses e reforçadores e motivadores, que é exatamente isso, para você tentar, né, pai e mãe, tentar descobrir qual que é o interesse do seu filho, porque a partir daí a gente consegue ampliar o repertório de brincadeira da criança. Não Sim. adianta a gente ficar, eu vi um brinquedo legal, a fulaninha compartilhou um brinquedo ali, ou e sair comprando um monte de coisa aleatória, se você não Sim. sabe realmente o que seu filho gosta, né? É. Então, uma solução também para todo esse cenário de telas é prestar atenção no que seu filho está assistindo.
Bernardo aqui tá na fase da Peppa. Ele tá muito na fase da Peppa. Então, tem Peppa pra tudo quanto é lado nessa casa. Tem livro da Peppa, tem os personagens da Peppa. Hoje mesmo chegou do Amazon a escolinha da Peppa. Ele passou Ah, que legal. o dia com a professora na mão. O dia com a professora na mão. Então, isso também ajuda a criança a sair um pouco da tela, porque você traz o cenário que ela gosta para ela brincar, né? Então, preste atenção no interesse do teu filho. Vê o que ele gosta de fazer e tenta trazer isso para o cenário dele. Sempre incentivando ele a brincar sozinho. Brinca um pouco com ele, quando ele estiver engajado, vai saindo de fininho até que ele tá pronto para brincar. E depende muito Sim, também da idade da criança, né, Daiane? A sim. idade, a fase de desenvolvimento, como está o cognitivo da criança, enfim, é muito relativo. Mas é mais ou menos por aí. Os meus estão com 1 ano e 7 meses, né? Eles são gêmeos, então eles acabam brincando entre eles, né? Eles conseguem brincar. Mas acontece muito de, no meio da brincadeira, dar uma briga, obviamente, né? Porque eles querem o mesmo Aham, brinquedo. aham. E a gente tem que intervir. Mas às vezes, o que que eu faço? Eu deixo a briga rolar, enquanto eles estão se entendendo na briga, vai. Mas muitas vezes a gente tem que intervir e daí acabou a brincadeira, e tu retoma do zero e vai. Aqui o que eles É. gostam de assistir é Cleo e Cooking. Amam esse desenho. Eu não Eles olham conheço muito. esse. É um desenho espanhol, pelo que eu dei uma pesquisada, assim. É engraçadinho, assim. E eu gostava muito de Baby Shark também. Baby Shark também às vezes, é aquele momento do desespero. A mãe coloca um Baby Shark que é o que resolve. Aham. Mas aqui em casa acaba funcionando assim. Eles até interagem entre eles em alguns momentos, mas chega uma hora que rola uma briga, assim. É pela É. idade mesmo, e não entender ou dividir, enfim, né? Isso. Tem muito É disso. algo que a gente pode construir, né? Uma coisa legal que a gente pode fazer, inclusive, é uma das premissas da disciplina positiva, é você, tipo, beleza, você não é obrigado a compartilhar tudo. Tem uma roupa que você não gosta de emprestar, né? Tem Sim, algo que você não gosta. Não, é natural você não querer emprestar tudo. A criança sim. não precisa emprestar tudo, né? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode perguntar a essa criança, se ela for uma criança verbal, dependendo de como é o cognitivo dessa criança, como ela se comunica, de o que que ela poderia emprestar. Certo, desses brinquedos aqui, qual é o brinquedo que você pode emprestar? Esse é o seu Sim. brinquedo especial, e esse é o seu brinquedo especial, certo? E qual é o brinquedo que vocês podem brincar junto? Entendeu? Então aí Sim. você vai construindo essa questão com a criança, de tipo, elas vão diminuir a briga. Porque elas não vão brigar por aquele brinquedo. Se a briga acontecer, aí a mãe chega junto. Lembra que esse brinquedo é o brinquedo de brincar junto? Sim. Então, né? Lógico que isso é uma construção. Você não vai chegar num dia e a criança vai entender e acabou, resolveu o problema. Sim. Não, né? Mas tem que ter constância, né? Minhas alunas e as minhas seguidoras, elas estão careca de escutar isso que eu falo, constância. Constância, constância, constância. Eu vou tatuar assim que abrir a loja de tatuagem, eu vou tatuar constância na Constância. minha testa. Porque não existe mudança É, de hábito sem constância, e criança é né? repetição, né? Tem que repetir, repetir, repetir. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Daí a gente falou bastante agora do tempo, né? Assim, que na verdade o ideal é a gente usar o mínimo possível, mas a gente vai precisar no momento, né? E também o pessoal perguntou sobre se os desenhos, tem algum tipo de desenho que estimula mais ou estimula menos, desenhos com música ou não. O que que tu recomenda, assim? Tem algum estilo ou na verdade depende da idade, enfim. Depende muito da idade. Também tem uma pergunta aqui, qual que é, como saber o brinquedo não, o desenho indicado para a idade? Cara, Isso. eu não sei responder isso. Na verdade, eu não sei, porque depende, não é idade, é fase de desenvolvimento. Como é que é o desenvolvimento dessa criança? Ela é uma criança que consegue entender é, sequência, uma frase longa, né? Uhum. Ela é uma criança que consegue entender o que acontece no dia a dia. Ela é uma criança que presta atenção quando você conversa com ela. Ela é uma criança que gosta de livros com enredo. Ou ela é aquela Sim. criança que gosta só de livros, que só presta atenção em livros com Só figura. imagem, né? Então, essa é a pergunta. Realmente eu precisava investigar um pouco melhor, saber um pouco melhor, mais informação dessa Cada família, criança. para poder sugerir isso. Mas se for para entregar um brinquedo, um desenho para criança, é legal que seja um desenho que agregue alguma coisa, né? É legal que seja um desenho que não seja um desenho violento.
né? É legal que seja um desenho que não seja tão estimulante, porque quanto mais estimulante, mais agitada a criança vai ficar. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. É. Então, tem vários canais de fonoaudiólogas, por exemplo, super bacana, né? Eu não sei se você conhece Nossa Vida com Alice. É muito legal. Ah, não Ela conheço. tem... Gente, não acredito. Saindo dessa Nossa live vida com a Alice. agora. É. Ela tem um Vou Instagram anotar. maravilhoso. Vamos E anotar. é muito legal, porque ela trabalha, ela é designer e tem um projeto chamado Multigestos. Ah, Não é projeto, fugiu o nome, mas é um estilo de fono, certo? Que tem uhum. esse approach aí do multigestos. E aí ela faz vídeos relacionados a esse multigesto. Estou explicando Ah, que tudo legal. errado. Se ela estiver aqui assistindo essa live, ela vai ficar louca. Mas Mas é ela massa entendeu. porque mas é legal porque ele fala sobre, ele ensina a criança a falar, entende? Ele Ah, reforça, que não ensina, legal, né? Ele legal. reforça, então é Sim, muito legal. As músicas são lentas, entendeu? Não é algo tão agitado. Então, se for deixar a criança nas telas, que seja algo um pouco mais produtivo. Por exemplo, eu tinha maior preconceito com a Peppa, eu odiava a Peppa, acho ela muito chata. Ela xinga eu o também acho ela pai, tá ela é chatinha mal, também. ela é mal educada, o pai arrota, assim, sem noção. Sim. Mas eu viajei em dezembro para casa de uns amigos e a criança lá estava curtindo muito a Peppa e Bernardo não conseguia entender ainda desenhos com enredo. Ele estava ainda naquela fase de desenhos com música. Sim, E aí ele começou a prestar atenção. Isso é uma questão de desenvolvimento cognitivo, né? De passar de um sim. estágio para outro. E ele começou a prestar atenção em livros de enredo também. Então eu deixei. E aí agora ele tá bem apaixonado pela Peppa. Mas aí eu consigo diminuir dessa forma, com brinquedos da Peppa, com livros da Sim. Peppa. Ao invés de colocar o desenho logo de cara, acorda, eu coloco desenho, eu coloco música. Então eu coloco a playlist do Spotify da Peppa e ele adora, Ah, entende? legal. Essa Boa, dica é boa muito dica. legal. No carro, por exemplo, antes de você entregar, é tudo uma questão de parar, pensar e observar, sabe, Daiane? Porque a gente vai no piloto Sim. automático e a gente vai fazendo Sim, sem nem pensar. Mas existem estratégias que a gente pode tomar para diminuir um pouco. A tela vai ser o último caso. Por sim. exemplo, eu tive duas mentorias hoje. Meu marido estava em reunião também. Ele não podia me interromper, ele até me interrompeu, entendeu? Mas enfim, aí eu liguei o desenho. Acabei a mentoria, desliguei o desenho na mesma hora e liguei música. Então, Sim. tanto música infantil, como as minhas músicas também. Eu sou fãzona de Nat Roots, até hoje eu escuto todo dia, inclusive escutei hoje, tá lá nos meus stories. Aí eu vi que tu postou. E ele adora. Ele adora Nat Roots também. Então é algo que também acalma ele, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente tentar essas estratégias, buscar o interesse da criança e trazer um pouco do cenário que ele gosta de ver o desenho para a vida real, facilita Uhum. muito e diminui esse tempo de tela também. E isso, É, não tá nas perguntas, mas foi uma pergunta de mãe agora. Tipo, a tela passiva que a gente fala, tipo, a TV ligada num jornal, enfim. O que que tu orienta, assim, por exemplo, às vezes a família precisa assistir um jornal, assistir novela, enfim. O que que tu orienta nesse momento, assim? Às vezes a criança não está assistindo, ela está brincando e está passando na TV. Tu acha que tem algum dano isso? Não? Porque eu ó, sei que pela OMS também não é indicado até os... Não, pela Sociedade Brasileira de Pediatria até os 2 anos, nem essa tela é permitida, né? inclusive porque o conteúdo que a criança vai estar lá ouvindo e absorvendo não é próprio para a idade dela, né? Sim, Então é isso. Colocar a criança para dormir e depois colocar ela para depois e de assistir. depois ter o seu tempo. Infelizmente é assim. Porque, por mais que ela esteja brincando, ela está ouvindo. A criança tem a atenção compartilhada. A gente desenvolve a atenção compartilhada na primeira Sim, infância. Então, ela está aqui brincando, mas ela está prestando atenção. Tanto que se você desligar a televisão, a primeira coisa que ela faz é olhar para a televisão. olhar pra TV. Entendeu? É. Então, se entra no comercial e aí começa uma música mais alta, ela vai prestar É. atenção. Então, tem que ter cuidado. Ainda por cima agora, nessa onda de só notícia ruim na televisão. Sim. Então, assim, eu tô com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Pra mim é zero. É, eu percebo em casa que tem comerciais que meus filhos param tudo pra assistir. Começou aquele comercial, eles param tudo e olham. É muito engraçado, assim. E Pois música, é. eles adoram muito música. Então, dá um comercial de samba, por exemplo, tem um deles que começa a dançar, assim. Ele para e começa a dançar e volta a brincar depois. É muito engraçado. Exato, exato. Bernardo igual, ele adora. Até assistindo stories, aí de repente passa um stories assim com música, ele já começa a dançar.
Então, realmente tem que ter cuidado com isso. Tem algumas perguntas relacionadas, já que a gente está falando em relação a cuidado, tem algumas perguntas relacionadas a problemas que pode causar, né? Por que que a OMS, ela tenta regular, né? Ela sugere idades para que a gente exponha a criança à tela? Porque é comprovado cientificamente que o excesso de telas causa alguns problemas, né? Então, tem algumas perguntas aqui, né? O uso de tela pode causar agitação na criança? A segunda pergunta é: o uso de tela pode causar problema na visão? A outra, o excesso de tela, o que que o excesso de tela pode causar? A outra, tem muita. Existem Muito. distúrbios encontrados em crianças que podem estar relacionados com o uso de telas? Minha filha tem dificuldade para dormir. Pode estar relacionado com o excesso de telas? Bom, vamos lá. O que eu andei estudando, né, o que a Organização Mundial de Saúde fala é que o excesso de telas, eu acho que até um estudo feito nos Estados Unidos, não tenho certeza, mas enfim, se você colocar no Google vai aparecer rapidinho. O excesso de telas pode estar relacionado com a obesidade infantil. Isso. Por quê? Eu li alguma coisa sobre Mas assim, por quê, né? Porque a criança, ela se exercita menos quando ela está nas telas. Né? Tanto que por isso que a OMS sugere que a cada 20 minutos a tela seja parada e a criança se movimente, se exercite. E a OMS também sugere uma quantidade de exercício por dia, de acordo com cada idade. E eu não entrei nesse assunto porque, enfim, é um outro tema. Mas se você tiver interesse, né, vocês que estão aqui tiverem interesse, coloca no Google sugestão do OMS atividade física na primeira infância e vai aparecer o link da OMS e vocês vão ler o artigo completo. Mas é por isso, porque quanto mais a criança assiste tela, menos ela se movimenta. E quanto menos ela se movimenta, mais chance de ela tem de não gastar energia e, consequentemente, acabar engordando. E não criar o hábito também, né, Daiane, da atividade física. Né? De se exercitar, de sair de casa. Agora a gente não pode, mas enfim, sair pra rua, brincar na rua, né? E tem muita brincadeira que a gente pode fazer em casa para se movimentar, para a criança se movimentar, né? Só realmente, enfim, se informar um pouco mais. Lá no meu Instagram eu passo não, né? Eu sugiro várias brincadeiras que têm relação tanto cognitiva quanto, enfim, coordenação de atividades físicas, para realmente fazer a criança se mexer, né? Sim. Então, e em relação aos distúrbios, eu não sei se você chegou a ver isso, mas tem um estudo no Canadá que fala da relação do excesso de telas com hiperatividade. Sim. Chegou a ver tem alguma isso? Coisa na Sociedade Brasileira de Pediatria. Pois é. Então, foi um estudo feito no Canadá e eles verificaram que crianças até 5 anos de idade, quando passam desse tempo sugerido pela OMS de telas, apresentam 5 vezes mais chances de apresentar baixa concentração e 7 vezes mais chances de desenvolver hiperatividade, o TDAH. Quando comparado com crianças que tiveram exposição de telas sugerida pela OMS. Então, isso é muito sério, né? Muito. Isso é muito sério. Então, a gente realmente tem que controlar as telas, porque a gente está criando um novo hábito na criança. A criança está ficando lá agitada e depois a gente vai procurar um tratamento para a criança. Bem isso. Né? Bem como a Gabi falou aqui, os adultos têm que aprender a sentar e brincar com as crianças, né? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, é isso mesmo. A gente tem que sentar e brincar. Eu sei, a vida é corrida e tá todo mundo trabalhando em casa, eu também tô. Olha só, são que horas? São 11h40. Aqui, eu tô na Irlanda. E é isso, cara, eu durmo menos, mas assim, meu filho tem uma atenção de qualidade de manhã. Então, como é que eu faço? Se você pegar meu cronograma, você vai ver que tá bem assim misturado, mas hoje não. Hoje, como tá minha rotina? Eu acordo, minha manhã é de Bernardo. É isso. Até meio-dia, a minha manhã é dele. Aí, quando dá meio-dia, meu marido assume e dá o almoço dele. E aí, eu vou fazer qualquer coisa pra mim. E a partir de 1 ou 2 da tarde é que eu começo a trabalhar. Então, eu só paro de trabalhar de meia-noite. Entendeu? E beleza. Fez pra ele. E tu te sente bem assim e te consegue te organizar. É isso aí. Exato, porque ou eu dormir mais cedo e meu filho passar o dia na tela, ou ele diminuir a tela e eu dormir um pouco mais tarde. Então, eu achei que era melhor a segunda opção. Entendeu? Sim, com certeza. Então, é assim que eu tô fazendo. Ele vai escolher os filhos primeiro.
Exato. E aí, e eu também gosto, porque eu trabalho à noite, a casa tá silenciosa, todo mundo foi dormir, aí eu fico mais tranquila também, entendeu? É Então verdade, acaba produz que mais, né? eu produzo muito mais. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. E aí, como você vai brincar? Se tem muita mãe que nunca sentou para brincar com a criança, criança sem terapia, criança sem escola, você tá sem rede de apoio, não tem babá, não tem avó para ajudar, é isso, tem que sentar e estudar. Tem que ter interesse da criança, tem que se interessar por brincar com a criança, né? Educar dá trabalho. A gente E faz curso para amamentação, a gente faz curso para parto, a gente faz curso para isso, para aquilo, mas quando a criança nasce, acabou o curso. é, é verdade. É verdade isso. Acabou o curso, a gente não faz mais nada, né? E especialmente quando a criança tem atraso de desenvolvimento, que a gente precisa potencializar esse aprendizado. Então não Sim. adianta a criança ficar só fazendo terapia no set terapêutico, chegar em casa e não reforçar E aquilo, não, né? exato. A E na criança escola é a acha. mesma coisa, né? A criança típica também, porque tu tem que chegar em casa, tu tem que estimular o que ela estudou, o que ela fez durante o dia, porque tu tem que saber o que aconteceu e dar essa atenção para ela também, né? A criança Exatamente. maiores. Exatamente. Não é à toa que existe tarefa de casa. Né? Sim, é, A gente vai estudar, por exemplo, estamos fazendo vestibular. Aí a gente vai lá para o cursinho, aí estuda, estuda, estuda. Em casa a gente continua estudando, porque a gente só sim, vai aprender se a gente repetir. É assim que o cérebro aprende, por repetição, né? Quanto sim, mais a gente reforça um comportamento, mais o cérebro entende que aquilo ali é importante. E aquilo ali vai para a memória de longo prazo, que vira o aprendizado. sim, Então, isso serve para coisa boa e para coisa ruim. Eu tenho certeza que aqui, criança que está viciada em tela, não começou do nada sendo viciada em tela. sim, com Assisti um certeza. pouquinho, aí aumentou, e aumentou quando eu vi, bum, criança É, viciada, né? E eu nem gosto de falar viciada. Teve uma pergunta aqui que falou em relação a vício. Não é vício, é hábito, é hábito, né? O vício é patológico. Vício tem sim, que tratar. O hábito a gente muda, comportamento é mutável, graças a Deus, é, entendeu? é mudar o Então, comportamento. Isso. é mudança de comportamento. E a gente consegue mudar comportamento como? Com rotina e com constância. Não tem segredo. Rotina, constância e observação. Botei um outro aí, porque você precisa entender o seu filho para poder Sim. criar uma rotina, para poder criar uma constância. Né? Inclusive, eu estou até com vagas abertas para o meu Conexão Atípica, que é a minha mentoria em grupo. É uma mentoria de 21 dias, com 21 aulas, e eu falo sobre atividades em casa, rotina, cronograma de atividade, ai meu Deus, o que mais? Interesses e motivadores. Eu falo sobre desenvolvimento infantil, já falei isso, né? Enfim, são 21 aulas. Quem tiver interesse em saber mais, me chama, me manda um direct que eu converso com você sobre É isso. específico Que para não as é um mamães, né? Pelo que eu vi. Isso? só para mãe Tá atípica, para é mãe. exclusivo, só para mãe que tem filho Muito com bom, atraso no desenvolvimento. muito bom. Então é isso em relação aos problemas que pode causar. Tu tem mais alguma coisa para acrescentar? O que a gente também poderia falar bastante que acontece muito, as crianças querem muitas vezes a tela, o celular, porque os pais ficam muito nessas telas, né? Bem Então, às vezes, pontuado. assim, por que, por que o meu pai e minha mãe ficam tanto nesse telefone e eu não posso, né? Tem muito isso. Então, eu acho que não adianta- é como a gente falou antes, é a gente se policiar e a gente que mudar os nossos hábitos para mudar os hábitos deles, né? Porque se minha mãe e meu pai chegam no trabalho e ficam na tela, por que que eu não posso ficar ou ver um desenho que eu quero? Porque tiram de mim e ele fica, né? Então, esse é um outro problema, né? É É um isso grande mesmo. problema. E todo mundo, aumenta, não só as crianças que estão com Sim, tempo de tela. Se eu vocês tento fizerem. me policiar quanto isso. Eu não consigo, eu trabalho com meu celular. Sim, é Então, mais difícil ainda. então como é que eu falo? Como é que eu faço? Quando eu tô com ele, eu tô sem meu celular. Eu dou umas filmadas de vez em quando, né? Porque eu posto algumas coisas dele no Instagram, Sim, mas eu dou uma postada e escondo meu celular. E para, o tempo de qualidade é o quê? É você sentar junto com seu filho e somente dar atenção a ele. Não tem sim, como você estar brincando com seu filho e mexendo no celular. Oi, filho, é isso aí, brincando no celular. O que você está fazendo? Não é isso, não é atenção de qualidade. Toda vez sim, que a gente quer, toda vez que a gente quer saber se a gente está fazendo alguma coisa certa com o nosso filho, a gente calça os sapatos dele. A gente se coloca no lugar dele. Cara, se alguém sim. tivesse me dando essa qualidade, ia estar sendo legal? Não, é Claro que verdade. não, né? Então, assim, a gente precisa calçar os sapatos da criança para saber se aquilo que a gente está promovendo para ela está sendo suficiente ou não, está sendo legal ou não, né? Sim, Mas sim, você tem verdade. toda a razão em relação a isso. A gente tá na tela, tá todo mundo na tela, é curso online, enfim, é compra online, é Sim, tudo online. Se já era agora, então a sim, gente tem que se policiar também.
né? É engraçado, você pode entrar no seu Instagram. No Instagram tem um recurso para você ver quanto tempo você passa por dia no Instagram. Ai, que medo. Já É pensou? tenso. Aí dá É, não vou mais nem, culpa ainda, né? eu não vou nem dizer aqui, porque você pensa. Aí você fala, ai, mas eu não tenho tempo para brincar com meu filho. Vai no teu Instagram. E Olha o ver. tempo que tu tá usando lá. E depois tu vai, me manda um direct pra dizer, eu não tenho 15 minutos para brincar com meu filho. Como não tem? É, tem. Entendeu? Então a É gente só botar precisa, qualidade, né? a gente precisa criar essa rotina aí de se organizar, sabe? Porque senão a gente vai ficar com culpa. Mas se você tem uma rotina legal, se você estimula o seu filho, se você brinca com ele, se você dá atenção de qualidade, se ele tem acesso a brinquedos apropriados para a idade dele, você não vai se sentir culpado que você realmente precisa. Sim. Agora, se você é uma mãe que você não está fazendo nada para mudar esse cenário, que ele realmente acorda e vai dormir na tela, realmente, não tem como você se sentindo bem com esse comportamento. Quando as pessoas vêm falar comigo, Marina, meu filho faz assim, faz assado, as pessoas em relação à mentoria, né? Tá com dúvida, não sei o quê, meu filho não tem interesse em brincar, ou meu filho tá viciado em tela, ou meu filho isso, aquilo, outro. Eu já começo a conversa assim. O comportamento de criança se muda com o comportamento dos pais. Ponto Sim. final. Quando a gente começa a mudar o nosso comportamento, a forma que a gente interage com a criança, a forma como a gente brinca com a criança, a atenção que a gente está dando a ela, a resposta da criança começa a vir, né? Não é à toa que eu reforço muito esse meu trabalho, né? Mentoria para pais, não é Sim. sobre a criança, meu trabalho é com pais. O E com os fisioterapeuta é sobre pais. a criança, né? Sim. A fono é com a criança, a TO é com a criança, eu sou com os pais da criança, entende? E aí a gente forma um lindo time. É, mas muitas vezes nós da Físio precisamos, às vezes, também explicar para os pais o que é, como é, o porquê, para eles poderem entender a nossa terapia, né? Isso acontece Com muito, assim. certeza. Não, Porque quando a gente lida com criança, a gente não lida com um indivíduo só, né? A gente lida com a família inteira, né? É diferente de trabalhar com adulto, né? totalmente. Mas eu fico feliz demais de ouvir você falar isso, porque tu sabe que não é esse cenário sempre, né? Tem Sim, criança que tem famílias que não têm apoio do terapeuta. Acontece sim. aquela coisa ali e acabou. Mas isso precisa mudar. E eu acho que isso está mudando obrigatoriamente agora com o Sim, teleatendimento, com né? teleatendimento, exato. A Eu gente precisa trabalho dos com. pais para fazer atendimento, né? Não tem como. Então, É, essa orientação está sendo dada aos pais hoje em dia. Mas eu sim. comecei a trabalhar, né, orientando famílias ano passado. Faz um ano que eu estou fazendo esse trabalho online. E era zero. Era zero. Simplesmente ninguém fazia. Sabe? Era muito Imagino. comum. Era muito incomum. Inclusive porque o tempo é curto, né, da sessão de terapia. Não tem como você Sim, orientar pai e ao mesmo tempo fazer atividade com a criança. Eu super entendo. Mas aí é isso. É uma questão de equilíbrio, né? Fazer o balanço. Porque todo mundo ganha quando os pais estão bem orientados. Né? A criança evolui mais rápido, sim, consegue ter uma conversa melhor com os pais. O pai sim, e a mãe é o ponto central do desenvolvimento da criança. É o pai e a mãe que tem contato com o terapeuta, que tem contato com a pediatra, que tem contato com a sim, escola. Então, o pai e a mãe têm informação de todo mundo. Então, o que aconteceu na terapia pode ser uma informação importante para o neuro. O que sim, aconteceu ali exato. né? O que aconteceu ali na sala do pediatra pode ser a resposta que o teu estava precisando. E quem é que dá essa Sim, resposta? é. É o cuidador, é o pai e a mãe, né? Eu sempre costumo dizer que os pais conhecem muito mais a criança do que a gente que veio ali durante aquele tempo, tipo no hospital, uns 20 minutos, no atendimento domiciliar, uns 40, uma hora. A mãe e o pai conhecem a criança muito mais. Então, quanto melhor o olhar deles sobre a criança e sobre o que está acontecendo, só melhora o desenvolvimento, né? É Faz isso muita aí. diferença. Tem A estudos, Larissa, tem. pode falar. Oi. Não, tem um estudo, esqueci o nome do cientista agora, que fala, esse estudo é voltado para crianças com autismo, mas enfim, eu acabo generalizando. Se você só Sim, tiver uma hora por semana para fazer a terapia com seu filho, não faça com seu filho, faça com os pais. sim. Porque Sim, vai aí o ajudar pai muito consegue. mais. Os pais conseguem generalizar isso por pitadas de 15 minutos por dia. Entendeu? Exato, Todos os exato. dias. Claro. Do que levar a criança na terapia uma hora por semana, aí a criança vai ficar mais uma semana sem chegar lá na terapia. Sem É. voltar na terapia, né? Sim. A Larissa comentou aqui que tem pais que às vezes quando a criança chora durante a fisioterapia quer usar a tela para acalmar. E é bem o que ela botou, e acaba atrapalhando a gente, né? Porque daí a criança foca na tela e acabou a física também, né? A gente não consegue continuar.
o atendimento ou focar o É, que a gente gostaria. Então é bem complicado, assim, porque no hospital a gente vê muito assim, né? Eu acabo ficando mais no hospital, a gente vê muito a criança chorando e os pais tacando, né, a tela para acalmar. E é compreensível, né, o desespero dos pais querendo acalmar eles, mas é uma coisa que o ideal seria modificar, trazer um brinquedo, enfim. Mas é só com o é, tempo que a gente consegue, né? E explicando os exato. motivos para eles, né? Exato. Olha, a Iane aqui do Alegramente, o Instagram incrível para todo mundo começar a seguir agora. Falou aqui que foi o Carlos Gadia, o pesquisador que Ah, falou isso. É isso mesmo, Iane. Inclusive, eu aprendi isso pelo seu Instagram, viu? Então, o Instagram da Iane é sensacional. vou saber. Alegramente. Alegramente, todo mundo segue aí. Mas é isso, acontece demais. Por quê? Porque é um comportamento que os pais têm em casa, né? O primeiro gatilho, ai meu Deus, meu filho tá chorando, dá o celular. E a gente Sim, não consegue sair desse piloto automático, entendeu? Só que isso vai virando uma bola de neve uma quando vê bola você de neve. explodir, uma avalanche. A criança tá viciada em É um tela, não grande problema. tá. Não é vício, é hábito. Hábito a gente É hábito, muda. exato. E do mesmo jeito que levou tempo para a criança ter aquele hábito desesperado pela tela, vai demorar um tempo para a criança tirar essa, Sim. diminuir, né? A gente teve uma experiência muito boa essa semana, que semana passada eu tirei férias. E Bernardo estava com uma constância de telas muito maior do que eu gostaria. E Sim. aí eu e meu marido desaceleramos, tiramos férias, ficamos em casa, né? Obviamente, estamos em isolamento aqui Aham. na Irlanda também. Só que aí foi tela zero, porque estava eu e meu marido e de boa para brincar com ele. E quando a Ai, gente não coisa estava boa. brincando, eu não estava brincando, ele estava tranquilo, porque eu tinha dado atenção de qualidade. O marido também. E aí, quando ele estava sem tela, ele estava brincando sozinho com os brinquedos. E foi impressionante a mudança de comportamento dele. Ele estava muito mais calmo, ele estava com menos estereotipia, ele estava dormindo melhor, entendeu? Aí o quê? Ai, Hoje já enlouqueceu tudo, porque eu passei semana passada de férias, essa semana eu tô com um trabalho dobrado, semana que vem eu já vou melhorar. Mas assim, hoje ele foi dormir às 10 da noite e ele dorme às 8. sim, já mudou toda a Ele passou, rotina. mudou toda a rotina, porque ele ficou mais Sim, tempo na tela. Então, a tela agita e demora mais tempo para a criança se regular e se acalmar, entendeu? sim. A Tajane Então, perguntou aqui sobre dormir com a TV ligada no quarto. Poderia falar um pouco sobre isso? É mais ou menos isso que tu falou, né? Quanto mais tempo tu vai dormir com a TV, tu vai ter um sono agitado, né? Não tem como. Eu, por exemplo, não tenho TV no quarto. Eu não consigo dormir vendo TV. Porque pra mim é horrível a TV ligada e dormir, porque eu tenho pesadelo, eu sonho com tudo tá na TV e não consigo dormir. E as crianças não seriam muito diferentes, né? é um hábito, né, que a gente do nada bota nas crianças. A criança não pede para Sim. ligar a TV para ela dormir, É. entendeu? A gente tem, brasileiro tem esse hábito de dormir com a televisão ligada. Eu tinha uma É. amiga que só dormia com a televisão ligada. Eu ia pra casa dela, achava o máximo. Colocava lá no pim, ela dormia. E eu achava legal, porque minha mãe não deixava eu dormir com a televisão ligada, Sim. entendeu? Mas é muito comum ter televisão em todos os quartos e cada um ficar na sua, entendeu? E aí você acaba dormindo com a televisão ligada, coloca no sleep, a televisão apagada, desligada depois de não sei Apagar quanto tempo. depois, exato. Então, assim, a gente não relaxa 100%, entendeu? Então, tipo, tenta não criar esse hábito no teu filho agora, sabe? Vai É. cantar pra ele, coloca música de ninar pra ele, né? Pode até deixar teu celular no Spotify lá no quarto, com música bem baixinha, pra ele se acalmando, uma música que acalme, não a televisão ligada, porque se a televisão tá ligada, o que tá passando nessa televisão? Desenho? Sim. Aquele desenho É. super agitado? É tipo, Não é o não é momento. legal. Não é o momento. Que mais? Vamos falar. É, Tem alguma pergunta aqui? Que eu tenho mais pergunta no meu computador. Aqui não, aqui era a última que tinham falado, foi sobre essa tela. Eu acho que a gente pode continuar. A gente falou sobre. Dá pra gente falar sobre. Eu acho que não. Acho que eu cheguei a te mandar, eu acho que não. Mas me mandaram depois uma pergunta sobre jogos e videogames. Aham. Tempo certo, mas acho que não muda muito, a gente tinha Não, conversado, né? não muda É nada. aquele tempo que é indicado. Eu vi que para crianças maiores, até de 1 a 2 horas, né? De crianças de, até eu anotei aqui, de todas as Acima de idades. 5 anos. Isso, acima de 5 anos, de 1 a 2 horas para jogos, enfim. Mas É, também aquilo, o ideal seria jogar uns 20, 30 minutos, parar e retomar, para não, exato. para não ficar aquele tempo todo ali, né? É muito difícil a gente falar e reforçar isso, porque eu sei que é muito complicado, né? Parar a cada 20 minutos. Por exemplo, minha mentoria dura 1 hora e meia. Né? Meu filho vai ficar 1 hora, 1 hora e meia lá, né? Sim, Então, o que é que eu faço?
como o Bernardo está acostumado também a escutar música, e aí ele começa a conseguir fazer as coisas somente porque está com a música, aí o que é que eu faço? Eu ligo música e deixo o controle remoto aqui do meu lado, tá? Então, por exemplo, ontem eu fiz uma mentoria de 40 minutos com ele somente brincando, de boa, tranquilo. Quando ele começou a agitar, assim, começou a chegar junto de mim, eu liguei a televisão. E aí ele ficou 20 minutos que minha mentoria acabou. 20, 30 minutos que minha mentoria acabou, eu desliguei e fui dar atenção a ele. Então, como é que eu faço? Eu, entre um atendimento e outro, entre uma mentoria e outra, eu marco uma reunião com o meu filho na minha agenda. Eu Ótimo. bloqueio aquele horário, entendeu? Uhum. E aí eu consigo dar uma atenção para ele de 15 minutinhos, 20 minutinhos. Uma coisa muito legal também para quem está trabalhando de home office é isso. Antes de você ter um momento importante, uma reunião importante, uma apresentação, uma ligação, que seja, tira 10 minutinhos para ficar com teu filho, para brincar com ele. E não precisa ser uma brincadeira estruturada, cheia de coisa. Não, senta no sofá e faz cócegas. Canta Sim. uma música, Só né? Meu brinca. filho só brinca, só descontrai, entendeu? Ele vai lá, o potinho de atenção dele vai estar cheio, e aí Legal. você consegue, tá bom, filho, agora a mamãe vai trabalhar. Se você faz Sim. isso todo dia, a criança começa a entender, tá? Tem que ser feito todo dia. Então, a constância vai surgir daí. Né? Então, antes de começar uma atividade importante para você, dá uma atenção para a criança. Criança com qualidade, com atenção de qualidade tende a se comportar melhor. Então, você dá atenção e vai trabalhar. Né? Sim. Se precisar, liga a tela. Sabe? Não é a tela que vem primeiro, a tela vem por último, entendeu? Sim. Eu acho que Por último, essa é a último mensagem. recurso, né? É essa a mensagem que eu queria, porque eu realmente quero passar aqui. Usa a tela, usa. Como usar sem culpa? Usando ela em último caso, e não a Sim. primeira opção, Então, a primeiro. opção mais fácil, né? Sim. Eu tenho A umas perguntas Lívia, aqui. pode Ah, falar, pode desculpa. falar. Não, pode falar, fala aí, depois eu passo. É bem em relação a isso que a gente já tá falando aqui, né? Tá. Tela sem culpa, existe isso? Foi uma pergunta que fizeram no Instagram. Tipo, já bem debochado, né? Tela sem culpa, existe isso? Existe. Existe como? Dessa forma, equilibrando, criando uma rotina, dando atenção de qualidade para a criança e usando a tela em último caso, né? Você vai dormir com a consciência tranquila se você fizer isso. Sim. Uma outra pergunta foi: meu filho usa muito celular e brinca pouco com os brinquedos. Ele tem algum problema? Não sei se ele tem algum problema. É É difícil o saber se ele tem hábito. algum problema. É o hábito, exatamente, né? Ele passa mais tempo na tela do que brincando. Talvez não seja a criança que tem um problema, ela talvez seja essa rotina aí que esteja com problema, né? É, bem Quando isso. saio para almoçar, meu filho só se acalma no celular. Como posso acalmar ele de outra forma? Também foi o hábito, né? Entregou o celular para a criança, a primeira coisa que você fez foi entregar o Isso celular para a acontece criança. muito, né? Nossa, Aqui em demais casa comigo. acontece. Aqui também, aqui também. E eu não me sinto nem um pouco culpada. Porque eu tô querendo ir pro restaurante com meu marido, ter um tempo com ele. E meu filho vai junto, logicamente, porque não tem com quem. Porque ele faz parte da família, não é porque ele não tem com quem Exatamente. ficar, é porque ele faz parte da família. Só que aí vai ter uma hora que ele vai começar a se estressar. Então, antes de se estressar, eu dou logo o desenho, entendeu? Porque é muito ruim quando a criança se estressa e você entrega o desenho, porque você está reforçando aquele comportamento. A Sim, criança se comportou entrega. mal e você, né? A criança se Sim, comportou mal e você entregou um negócio que ele gosta. Então, vamos fazer o sim, contrário, né? Já que ele está se comportando bem, entrega o desenho para ele, né? sim. Ele acha que é o comportamento que está fazendo certo, né? E está sendo A gente, recompensado pelo certo, não pelo errado, né? exato, reforçando o comportamento que a gente quer que ele tenha, né? E aí, Sim. agora que o Bernardo está mais interessado em outras coisas, eu levo o livro para ele. Então, antes de entregar o celular, ele lê um livrinho. Antes de entregar o Ah, celular, ele faz um desenho. Antes de boa. entregar o celular, eu entrego um livro que tem música. E aí, de novo, mais uma vez, eu entro com a tela em último caso. Sim. Entende? Então, Fizeram essa pergunta parecida, assim, agora aqui, que os pais utilizam muito a TV e o celular na hora da alimentação para crianças com seletividade alimentar. Daí a Lívia perguntou para falar sobre algumas estratégias, mas seria isso, né? Tentar usar outras coisas antes da tela e é, do celular. é. É muito difícil a gente falar sobre isso, né, Daiane? Porque, assim, criança com seletividade alimentar, cara, você quer alimentar a criança, Sim. né? Então, a gente Precisa, escolhe as né? nossas batalhas, entendeu? Eu parto desse princípio. Eu escolho quais são as batalhas que eu tenho que enfrentar no dia. Meu Deus do céu, com essa criança. Sim, Essa. Tá bom, então eu vou enfrentar essas, eu vou lutar por essas. E aquela outra ali eu vou deixar do jeito que tá, porque eu não sou super-heroína, eu sou só uma mãe, né? Não sim. existe supermãe.
Então, existe mãe que está afim de fazer acontecer, né? Então, é Sim. só isso que a gente tem que pensar. Então, é isso. Se teu filho está sendo bem estimulado em outros momentos e ele realmente tem dificuldade de alimentação, é uma criança que está com baixo peso e ele precisa comer, ele só vai comer na tela, dá comida para essa criança na tela e depois tu resolve o Sim. problema da tela. É uma coisa de Exato. cada vez. Entendeu? Sim. Aí você conversa com o pediatra. Olha, vê só, o que é mais prejudicial nessa criança? Ela ficar sem comer ou ela assistir tela? É, verdade. Bem prático. Se Não, mas for, é verdade. né? Se for caso de seletividade alimentar, tá, gente? Agora, se for caso só que a criança está acostumada a comer com tela, aí desacostuma, né? Tira É. essa tela. Se for um caso realmente de seletividade alimentar, tá bom, eu vou fechar os olhos para isso. É, como Uma tu disse, outra tem que pergunta. escolher o que vai fazer, né? Naquele momento ali, o que é mais importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você tem que escolher qual que é a prioridade, tá? Outra pergunta aqui. Preciso trabalhar e minha filha só fica só quando está na tela. Alguma dica? É isso que a gente já conversou, né? A criança precisa aprender a brincar. E ela vai aprender a brincar se ela estiver direcionada, né? E Sim. como você consegue fazer isso? Observando os interesses da criança. Vem para Conexão Atípica, que lá você vai saber. Meu filho chora muito para ver o celular. Pode se tornar um vício? Essa é a última pergunta, e eu já falei sobre vício. Não pode se tornar um vício, pode se tornar um hábito, Sim. né? No caso, ele já tá com essa frase aí, eu já consigo dizer que ele tá com um hábito ruim de assistir ao desenho a qualquer momento, né? Como forma principal de distrair. Então, é preciso rever aí como essa criança está sendo estimulada durante o dia, o que é que você pode fazer para dar um pouco mais de atenção a essa criança, o que é que você pode fazer para diminuir um pouco essa sua culpa em relação à quantidade de tela que o seu filho está tendo. Eu acho que quanto mais a gente se informa, sabe, Daiane, mais a gente consegue é, tirar essa culpa do coração, Sim. né? Porque quando a gente se informa, a gente sabe dos prós e dos contras. Quando a gente se informa, a gente sabe o que é que a gente pode fazer para remediar aquilo. Sim. Então, se a gente ficar só indo assim, aleatório, sem pensar, a gente não consegue tomar boas decisões, Que a né, mãe em sempre relação se a sente tudo. culpada, né? A gente tá sempre se sentindo culpada de tudo. Então, é bem isso que tu falou. Se a gente tiver informação e conseguir se guiar como pelas informações e fazer sempre o melhor para o teu filho é o mais importante, né? O que é Exato, prioritário para ele, né? Como a gente falou já. Eu exato. acho que E assim, o importante para o filho e para você também, né? Tem sim, isso. Porque, por exemplo, eu preciso trabalhar e meu filho, eu sei que a tela não é o mais legal para ele, mas eu preciso fazer uma coisa muito importante, ele vai precisar estar na tela, então tá bom, entendeu? Então tudo bem. sim, Desde que quando você saia dessa coisa importante, você atenda aquela demanda, né? Atenda com qualidade. É isso, gente. Não tem para onde correr. Para as crianças precisam de atenção. E a gente tem a péssima mania, né? O péssimo hábito de delegar, né? Essa obrigação que é totalmente dos pais, né? sim, É babá, é escola, é terapia, não sei o quê. Tudo bem, você pode ter todo esse apoio, mas você não pode tirar de você, pai e mãe, a responsabilidade de educar o seu filho. E de criança aprende educar. brincando. Sim, Criança aprende brincando, é a forma que o cérebro tem de aprender, é brincando. Então, independente se a criança está na escola ou está em casa, na terapia está em casa, ela tem que brincar com os pais, né? sim, É assim que a gente consegue se conectar com a nossa criança. Porque como é que a gente quer que nossos filhos sejam adolescentes, que se abram com a gente, que conversem com a gente, que tenham abertura com a gente, se a gente, quando criança, não se conectou com ele, não não se brincou interessou com por ele, ele? né? Exato, não demonstra interesse pela criança, eu acho que ele não vai crescer uma adolescente que pode contar com a gente, né? Sim, Então a gente tem que pensar nisso. Quais são as habilidades que eu quero que meu filho tenha no futuro? Como é que eu quero que seja essa minha relação com ele no futuro? Construir agora, não é construir depois. E a gente verdade. consegue construir essa conexão brincando, Sim. né? Eu acho que é isso. Acabaram as perguntas aqui. Pois é. Vamos ver se alguém vai ter mais alguma perguntinha aqui, que também tá quase Temos acabando. temos 6 minutos de live. Pois é. Se alguém tem mais alguma pergunta, vamos ver se alguém fala alguma coisa. Mas eu vou te agradecendo já, antes de se alguém fizer alguma pergunta, eu vou te agradecendo. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Conversar com a Imagina. gente sobre esse assunto, assim, que com certeza muitas mães, é a angústia de muitas mães nesse momento e pais, né? Exato. Além do dia a dia, mais essa pandemia, né? E a gente aqui no Brasil está naquele pior momento, porque
porque estamos todos ainda isolados e a situação piorando aqui ainda, né? É. Então, como a gente conversou já, a gente se sente muito culpado as crianças não poderem sair. Eu sou uma que eu tenho praça aqui perto de casa, eu não posso ir pra praça. Ai, gente, Então, é horrível, é as horrível. crianças ficam no pátio, eu mesmo que fico, parece cachorrinho no portão, gritando, querendo ir pra rua e não podem. E a gente, às vezes, o último recurso é como a gente conversou, né? Às vezes é a tela. Então a gente pode tentar ver outras coisas. Sentar no chão, brincar, desligar a TV. E é o que a gente tem que tentar fazer, voltar com o que a gente era. Eu quando era criança, poucas vezes via TV. A gente brincava muito na rua, saía muito, né? Então é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, né? A rever com as crianças, né? Exato, exatamente. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito ruim. É difícil até a gente pensar, vamos pensar na coisa boa que está acontecendo. Cara, é muito difícil de pensar no que está acontecendo de bom É, realmente nesse momento. Mas eu sou muito otimista. Eu sou uma pessoa que realmente busca o lado bom da vida. Porque se eu ficar pensando no lado ruim, gente, eu vou passar o dia chorando. Porque tem coisa. sim, A vida é dura, é difícil ser adulto, é difícil ter filho com atraso de desenvolvimento, né? Meu filho tem uma síndrome rara, então se eu ficar realmente me lamentando pelas coisas ruins que acontecem na minha vida, as coisas ruins não, as coisas difíceis, as barreiras, as dificuldades que eu sim. enfrento, né, a gente vai ficar nesse looping eterno. Então, tá, até nessa pandemia a gente pode sim tirar bons ensinamentos, né? E é Sim. isso, vamos tentar se conectar com com quem realmente importa, quem tá dentro da nossa casa. As Sim, pessoas mais aproveitar importantes. o tempo com eles, né? Eu acho que isso é o mais importante. Exato, as famílias estão muito desconectadas, entende? É, E a gente está delegando muito a nossa obrigação de pai e mãe para terceiros. Então, é tempo de a gente olhar para dentro, né? Então, a pandemia, o isolamento é o quê? Fique em casa, né? E em casa é o lugar que você tem mais segurança sim, para tudo. É o pra, lugar que a criança precisa se sentir mais confortável. Não é à toa que você se isola em casa. sim. Então, vamos pensar, né, sobre isso. Vamos pensar em como a gente pode aproveitar esse momento para se conectar melhor com o nosso filho, para se conectar melhor com o nosso parceiro, para se conectar melhor com a gente, tirar esse momento para se cuidar, Sim. cuidar da mente, criar algum hábito bacana que te faça se sentir melhor. E isso, e dar atenção de qualidade para as nossas crianças, sentar, aprender, estudar. No meu Instagram tem um monte de dica bacana gratuita. Se você Adorei, amei teu Instagram. Fico feliz. Se você quiser se aprofundar mais sobre algum assunto, eu tenho e-books de atividades direcionados por faixa etária, em fase de desenvolvimento. Eu tenho um treinamento, eu tenho mentoria individual, eu tenho mentoria em grupo, enfim. O meu Instagram, ninguém fica sem opção de solução. É maravilhoso. Sigam, sigam, Ai. sigam, sigam. E aí eu te agradeço demais, agradeço, Daiane, agradeço ao pessoal toda, a equipe toda do Apta Saúde Kids, pelo convite. Eu adorei a live, foi super leve. Foi muito E boa, é também isso, adorei. Mas minha é isso. estreia e foi muito boa. Ai, tu estreia, menina, Minha então vai que estreia. vai ver. Já vai querer live toda semana. Ai, ai, muito bom, muito bom. Adorei Então é mesmo. isso. Tu vai deixar a Muito live obrigada. salva? Vou deixar salva, por isso que eu tô preocupada com o tempo. Não, então tá, vamos desligar, porque eu vou querer salvar depois, eu vou baixar depois para colocar no meu Instagram e no meu YouTube também. Isso. Então é isso, Então, gente. Se vocês tá. tiverem alguma dúvida em relação a qualquer assunto relacionado a desenvolvimento infantil, rotina, etc, etc, entre em contato comigo lá no meu Instagram. Um Tá bom. beijo, Obrigadão, muito Renata. Beijo. obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.